Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Problemas que envolvem proporcionalidade são sempre muito frequentes na prova do Enem. E nessa questão especificamente nós vamos trabalhar o caso de grandezas inversamente proporcionais. Em que consiste o problema? Ele fala pra gente sobre uma corrida automobilística em que a troca de cada um dos pneus do carro é feita por um grupo de 3 pessoas, tá? Eu separei isso aqui para você, ó. São 4 grupos completos, tá certo? Porque nós temos 4 pneus e cada grupo é formado por 3 pessoas. Na hora que o carro para fazer essa troca, esses grupos trabalhando juntos, eles demoram 4 segundos para trocar os 4 pneus, tá certo? E aí ele afirma pra gente no problema que há uma relação inversamente proporcional entre o tempo e o número de pessoas trabalhando na troca desses pneus. Isso faz total sentido, né, gente? Porque pensa o seguinte, se você tem um grupo de 3 pessoas trabalhando para fazer uma troca e eu demoro 4 segundos, se eu reduzir o número de pessoas, eu vou ter mais trabalho. E se eu tenho mais trabalho, eu vou demandar mais tempo para conseguir fazer essa troca. Então, se o número de pessoas reduz, o tempo aumenta na mesma proporção. Por isso, inversamente proporcional. Agora, o que são grandezas inversamente proporcionais? Lembra comigo? O modelo matemático desse caso, ele diz pra gente que se eu tenho uma grandeza A e eu afirmo que essa grandeza A é inversamente proporcional a uma grandeza B. Então, o produto entre a grandeza A e a grandeza B gera para mim uma constante de proporcionalidade. Isso aqui é o modelo matemático de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então a gente vai pensar o seguinte, se o tempo e o número de pessoas são grandezas inversamente proporcionais, então eu posso definir esse tempo T multiplicado pelo número de pessoas, eu vou chamar de NP, o produto entre eles gera para mim uma constante de proporcionalidade. Agora eu tenho 2 casos aí. O primeiro caso é os grupos completos. Quer dizer, qual é o tempo que eles demoram? No primeiro caso, eles vão demorar 4 segundos para fazer a troca, tá? E quantas são as pessoas por grupo? A quantidade de pessoas por grupo é 3. Então, eu tenho aqui que 3 vezes 4 é igual a constante de proporcionalidade. Olha só, isso aqui é o primeiro caso antes da redução do número de pessoas, tá? Qual é o tempo? 4 segundos para fazer a troca. Qual é o número de pessoas no grupo? São 3 pessoas. Então, o produto de 4 vezes 3 gera para mim uma constante de proporcionalidade. Isso aqui é a primeira situação. A segunda situação, ela causa o seguinte, ela pergunta para a gente qual é o tempo necessário para realizar a troca se houver uma redução no número de pessoas do grupo. Um dos funcionários não vai participar agora desse grupo de 3 pessoas. Então, no meu segundo caso, na minha segunda situação, esse número de pessoas não é mais 3, agora ele é 2. Mas como existe uma relação de proporcionalidade entre esses casos, esse produto aqui tem que gerar a mesma constante, tá certo? Então, 4 vezes 3 é igual a K, T vezes 2 é igual a K. Então, eu posso escrever o seguinte, eu posso dizer que 4 vezes 3 é exatamente igual a T vezes 2. Lembrando novamente, galera, aqui é o primeiro caso, tempo, 4 segundos, quantidade de pessoas, 3. Aqui é o segundo caso, qual é o tempo se a quantidade de pessoas, ao invés de ser 3, agora ser 2. Em ambos os casos, a constante de proporcionalidade tem que ser a mesma, perfeito? Então, se ela é a mesma, eu posso pegar esse caso e igualar a esse. Foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo. 4 vezes 3 é 12, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então fica 12 dividido por 2, isso é igual ao tempo, portanto o tempo é exatamente igual a 6.
Então, se houver uma redução no número de funcionários de 3 para 2, ao invés de demorar 4 segundos para realizar a troca, agora vai demorar 6 segundos. Perfeito? A alternativa correta aí para a gente no problema é a nossa letra A. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima.